Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje é dia 30 de abril e nós ainda estamos em quarentena. Tem muita gente por aí preocupada com as implicações econômicas, políticas e sociais desse período que ainda deve perdurar por algum tempo. Mas eu creio que nós, cristãos, deveríamos estar preocupados com as implicações espirituais dessa quarentena. Tanto tempo longe de nossos irmãos, tanto tempo longe do culto público e dos sacramentos, como é que nós permaneceremos firmes espiritualmente durante esse período? O fato, meus irmãos, é que Deus é quem sustenta as nossas almas. Ele não deixará que nós fiquemos desanimados e abatidos, mas devemos lembrar também que Deus nos sustenta usando meios ordinários. Isto é, nós devemos fazer uso das ferramentas que Deus nos deu para nos sustentar. Para nós cristãos, a quarentena é uma oportunidade. Muitos que trabalhavam fora o dia inteiro agora estão em casa, sem precisar mais se locomover. As crianças que estavam também fora durante um bom período de sua semana na escola, agora também estão em casa. A quarentena está obrigando a muitos a terem uma convivência com as suas famílias numa intensidade que antes não se tinha. Deus se importa com a família. Deus considerou a família algo tão importante que nos deu diversos mandamentos que só podem ser cumpridos em família. Muitas das práticas espirituais que Deus ordenou só podem ser cumpridas em família. O que nós vemos na Bíblia, nas ordens de Deus, são o que nós podemos chamar de um programa de discipulado em família. Nós devemos discipular as nossas famílias. Mas como nós fazemos isso? Eu peço que você medite comigo no texto de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 a 9. O texto diz: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Como é que nós podemos discipular as nossas famílias em tempos de quarentena? Em primeiro lugar, considere as necessidades espirituais de sua família. Tem muita gente por aí que nesse tempo de quarentena se preocupa apenas com o corpo. Tem muita gente por aí que se preocupa apenas com a saúde, apenas com o cuidado físico, com o sustento de suas famílias. Tem muita gente por aí fazendo de tudo para que as suas casas fiquem livres do coronavírus. Não pode entrar com sapato em casa, tem que trocar toda a roupa que você usou para sair, tem de esterilizar todos os alimentos. E isso é muito correto, tem de fazer tudo isso mesmo. Mas que tal se a gente tivesse preocupação com a vida espiritual de nossos cônjuges e de nossos filhos com a mesma intensidade que nós nos preocupamos com a nossa vida física? E se ao final do dia nós perguntássemos uns aos outros em casa, como é que está o seu coração? Como é que anda a sua vida com Deus? E se nós orássemos uns pelos outros, imagine só, pais orando pela conversão de seus filhos, maridos orando pelo crescimento espiritual de suas esposas. Imagine quão poderosa tal coisa seria. Que grande testemunho de dependência de Deus. Em segundo lugar, aproveite as oportunidades que a convivência nos traz. A convivência familiar oferece muitas oportunidades para nós edificarmos uns aos outros. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A ideia aqui é de uma convivência diária. Você, numa convivência diária, terá muitas oportunidades de edificar a sua família. É uma pena que em muitos lugares, em muitas famílias, isso tem se perdido. Hoje em dia tem muita gente que anda tão ocupada que mal convive com seus familiares.
Muitas famílias por aí nem mesmo tomam refeições juntos. Cada um fica enfurnado no seu quarto, enfurnado num cômodo diferente da casa, em frente a seus computadores e telas. Mas quem sabe nesse tempo de quarentena você não possa recuperar isso. Não gaste esse tempo a mais que você está em casa ficando o dia todo no celular. Não gaste esse tempo em atividades individualistas. Não fique dormindo até o meio-dia, e eu sei que tem muita gente fazendo isso. Use seu tempo em casa para engajar-se em conversas espirituais. Converse com seus filhos. Converse com sua esposa. Converse com seu marido. Converse com sua mãe, com seu pai. Conviva. Tome refeições juntos. Fale a respeito das coisas de Deus, fale a respeito da Bíblia, fale a respeito daquilo que está no coração, fale de coisas que edificam. Aproveite a convivência em sua casa para edificar a sua família. Em terceiro lugar, discipline a si mesmo. Seja você um bom exemplo. Se você quer ser uma bênção para seus familiares, a mudança deve começar em você. Como diz o texto que nós lemos, você deve atar a palavra a ti mesmo. Você deve amarrar a palavra a ti mesmo. Seja uma pregação viva da palavra. O modo como você vive aí na sua casa é um exemplo, para o bem ou para o mal. Quanto maior a convivência, mais poderoso é o exemplo. Seus filhos verão o que é importante para você. Seus filhos verão quais são as suas prioridades. Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Como é que você passa o seu dia? Você passa o dia todo sem sequer pegar na Bíblia? Seus filhos, seu cônjuge te veem orando? O modo como você vive pode confirmar ou pode contradizer a fé que você diz que tem. Lembre-se de Provérbios capítulo 20, versículo 7, que diz: o justo anda na sua integridade. Felizes são seus filhos depois dele. E aqui eu quero citar o que Charles Spurgeon disse. Certa vez, ele disse: nossa integridade pode ser o instrumento de Deus para salvar nossos filhos e filhas. Se eles perceberem a veracidade do nosso cristianismo sendo comprovada por nossas vidas, pode acontecer que, por si mesmo, eles creiam em Jesus. Senhor, cumpra esta promessa à minha família. Em quarto lugar, seja intencional. Promova disciplinas espirituais em sua casa de modo intencional. Seja repetitivo. Você deve ter percebido que o texto que nós lemos de Deuteronômio diz que você deve falar da palavra, quer sentado, quer de pé. Você deve colocar a palavra em todo lugar de sua casa. É uma coisa meio repetitiva e é para ser mesmo. Deus ordena que façamos coisas que são repetitivas a fim de fortalecer a sua palavra em nós. Deus usa a repetição, a rotina, para nos ensinar. Dito isto, tem certas coisas que podemos fazer de modo rotineiro em família. Por exemplo, preste o culto doméstico com a sua família todo dia. Reserve um horário para isso. Não precisa ser algo longo ou trabalhoso, mas é importante que seja rotineiro. Guarde o dia do Senhor toda semana. Domingo não é dia de ir trabalhar, não é dia de ir ao mercado. E para você que está em casa, não é dia de fazer faxina. E mesmo sem ir à igreja por causa da quarentena, não deixe de guardar o dia do Senhor, mesmo em sua casa. Ore com a sua família antes de cada refeição. Todo crente deve orar no mínimo 3 vezes por dia, antes do café, antes do almoço e antes da janta. Faça isso com a sua família. Faça questão de que todos comam junto à mesa, sempre que possível, e orem juntos. Leia e memorize os catecismos em família. Os catecismos são um método comprovado, usado pela Igreja ao longo dos séculos. Você pode ler e decorar os catecismos junto com a sua família, como a Igreja tem feito ao longo dos séculos. Mas você talvez esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu sei de tudo isso, pastor. Eu já tentei fazer, mas eu não consigo, eu sempre desisto depois de algum tempo.
E eu entendo que tem várias razões que podem tornar isso mais difícil. Talvez você já esteja casado há um bom tempo e até hoje você não fez nenhuma dessas práticas e não sabe agora nem por onde começar. Nesse caso, saiba que no começo não vai ser algo natural mesmo. Mas você precisa e você pode pedir graça de Deus para perseverar. Talvez a sua família não te apoie. Talvez a sua esposa ou seu marido não queiram fazer. Talvez seus filhos revirem os olhos toda vez que você começa a falar de Bíblia. Nesse caso, insista, com paciência, explique, ore por eles e peça ajuda dos pastores, se necessário. Talvez a sua rotina não ajude. Talvez você e a sua família tenham muitas atividades. Nesse caso, há diversas coisas que podem ser feitas. Primeiro, dá para ser flexível com o horário. Dá para fazer videoconferências. Eu mesmo converso com um casal que lê a Bíblia e oram juntos por meio de videoconferências, sempre que o tempo deles não permite a eles fazer isso juntos. Tem muito mais obstáculos que poderiam ser levantados, e o diabo vai fazer questão de levantar mais e mais obstáculos. Mas quanto a isso, não desista, persevere, porque Deus abençoará os seus esforços, porque Deus deseja abençoar você e a sua família por meio dos meios que Ele mesmo ordenou. Nesse momento, ore a Deus para que Ele te sustente. Ore a Deus para que Ele abençoe a sua família e use você como instrumento para isso. Ore ao Senhor pela vida espiritual de sua esposa, seu marido, seus filhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente, Pai. Nós estamos distantes dos meios comuns do culto público, nós estamos distantes da comunhão dos santos e nós sofremos por causa disso. Tudo que nós temos agora é as nossas famílias. Eles são o nosso campo, eles são o nosso ministério nesse momento. E nós pedimos, Pai, que o Senhor sustente nossa família, sustente a nós mesmos. Nos ajude, Pai, faça de nós instrumentos para a edificação de nossa família, de nosso cônjuge, dos filhos, que nós possamos, Pai, estar firmes na prática de uma religião familiar, a fim de que estejamos fortes quando retornarmos à comunhão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.